Lord of Mysteries. Volume 1. Capítulo 9. O caderno. Depois de meia hora de descansos, Zolmingrui, que agora assumiu a identidade de Klein, enfim recuperou-se. Enquanto isso, ele descobriu que agora havia 4 pontos pretos nas costas da mão, que formavam um pequeno quadrado. Essas 4 manchas negras desapareceram logo, mas Klein sabia que elas ainda estavam escondidas em seu corpo, esperando para serem despertadas. 4 pontos formando um quadrado, corresponde com os 4 pedaços de alimentos básicos nos 4 cantos da sala. Isso significa que, no futuro, não preciso preparar a comida e posso fazer o ritual e cantar diretamente? Klein fez um palpite. Isso poderia parecer bom, mas o surgimento dos pontos era ameaçador, e as coisas desconhecidas eram sempre assustadoras. O fato de que aquelas inexplicáveis adivinhações chinesas da Terra poderiam produzir efeitos aqui, a estranha transmigração em seu sono, os murmúrios misteriosos que quase o enlouqueceram durante o ritual, e o mundo cinza misterioso e flexível, cujo significado ele não tinha ideia, fez Klein tremer no clima quente de junho. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. Ele lembrou desse ditado enquanto experimentava agudamente o medo do desconhecido. Havia nele um desejo sem precedentes e irresistível de entrar em contato com o domínio misterioso, aprender mais e explorar o místico. Havia também uma mentalidade de fuga contraditória dentro dele, obrigando-o a fingir que nada aconteceu. A intensa luz do sol brilhava pela janela em cima da mesa. Era como se houvesse grãos de ouro polvilhados na mesa. Klein olhou para a mesa, sentindo como se entrasse em contato com calor e esperança. Ele relaxou um pouco e um forte senso de fadiga tomou conta dele. Suas pálpebras eram tão pesadas quanto chumbo enquanto continuavam se fechando. Deve ter sido o efeito combinado da noite sem dormir e do encontro cansativo. Klein balançou a cabeça e levantou-se com a ajuda da mesa. Ele tropeçou em direção à cama de 2 andares, desconsiderando todos os pães de centeio colocados nos 4 cantos da sala. Adormeceu logo depois de se deitar. Groan! Groan! Klein foi acordado por dores de fome. Quando ele abriu os olhos, sentiu-se rejuvenescido. Ainda há uma leve dor de cabeça, ele esfregou as têmporas e sentou-se. Ele estava com tanta fome que poderia comer um cavalo. Ele voltou para a mesa enquanto endireitava a camisa. Pegou o relógio de bolso de folhas de videira prateado. Pá! A tampa do relógio de bolso abriu e o segundo ponteiro estava correndo. 12:30. Eu dormi por 3 horas. Klein colocou o relógio de bolso de volta no bolso da camisa de linho enquanto engolia. No continente norte, havia 24 horas em um dia, 60 minutos em 1 hora e 60 segundos em 1 minuto. Se cada segundo passava na mesma proporção nesse mundo em comparação com a Terra era desconhecido para Klein. Nesse momento, ele não conseguia nem pensar em termos como misticismo, rituais ou o mundo acinzentado. Sua mente estava ocupada por uma coisa: comida. Ele deixaria o pensamento depois das refeições. Só então poderia trabalhar. Klein pegou os pães de centeio dos 4 cantos e limpou as pequenas manchas de poeira sem hesitar. Ele planejava fazer um deles seu almoço. Ele decidiu se interessar pelas ofertas porque só tinha 5 centavos com ele e havia uma tradição de comer as ofertas em sua cidade natal. Afinal, não havia nenhuma mudança observável no pão. Era melhor ser frugal. Claro, a memória e os hábitos deixados para trás pelo clã original também tiveram um papel. Era um enorme desperdício usar o gás caro apenas para iluminar a sala. Então, Klein pegou um forno e ferveu água com ele depois de adicionar um pouco de carvão. Ele andou enquanto esperava. Qualquer um engasgaria comendo aqueles pães de centeio sem água. Caramba! A vida com carne apenas para o jantar será terrível.
Não, espere, isso já é uma exceção. Melissa só permitiria que nossas refeições tivessem carne 2 vezes por semana, se não fosse a minha próxima entrevista. Klein pensou, enquanto olhava em volta, com fome. Ele não tinha nada melhor para fazer. Seus olhos pareciam avarentos quando colocou-os na carne de carneiro no armário. Não, eu preciso esperar Melissa para comermos juntos. Klein pensou quando balançou a cabeça e rejeitou a ideia de cozinhar metade dela agora. Embora ele comece fora com frequência, ainda desenvolveu algumas habilidades culinárias básicas, devido à sua vida em uma cidade grande sozinho. Seus pratos não eram deliciosos, mas eram pelo menos comestíveis. Klein virou o corpo para que o carneiro não o seduzisse. Então, de repente, percebeu que também comprou ervilhas e batatas de manhã. Batatas! Klein imediatamente teve uma ideia. Ele logo voltou ao armário e pegou 2 batatas de uma pequena pilha. Ele primeiro limpou as batatas no banheiro público e depois adicionou-as em uma panela para que fossem cozidas junto com a água. Depois de um tempo, ele jogou na água um pouco de sal grosso amarelo do recipiente de especiarias que encontrou dentro do armário. Ele esperou com paciência por alguns minutos antes de levantar a panela e derramar a sopa em algumas xícaras e uma tigela. Pegou as batatas com um garfo e colocou-as na mesa no final. F. Ele assoprou em uma batata enquanto descascava-a pouco a pouco. A fragrância de batata cozida foi difundida no ar. Cheirava muito bem. Ele salivou como um louco, o calor não podia mais detê-lo. Klein deu uma mordida, apesar de ter a batata apenas meio descascada. Quão perfumada! Tinha uma textura de pó e um sabor doce enquanto mastigava. Ele ficou cheio de emoções no mesmo instante e devorou as 2 batatas. Até comeu um pouco da casca. Então, ele levantou a tigela e desfrutou da sopa. A pitada de sal na água não impediu-o de saciar sua sede. Eu gostava mesmo de comer batatas dessa maneira quando eu era jovem, Klein, saciado, exclamou em sua cabeça. Enquanto isso, ele arrancou um pequeno pedaço de pão e mergulhou na sopa para comê-lo amolecido. Talvez o ritual fosse muito cansativo. Klein comeu 2 pães que totalizavam 1 libra inteira. Klein sentiu que enfim rejuvenesceu. Ele desfrutou da alegria da vida depois de beber a sopa antes de se arrumar. Então, aceitou o sol brilhante com prazer. Ele sentou-se na mesa e começou a planejar. Não consigo escapar. Devo pensar em uma maneira de entrar em contato com o misticismo e me tornar um Beyonder, como mencionado pela justiça e pelo enforcado. Preciso superar o medo do desconhecido. A única maneira no momento é esperar pela próxima reunião. Preciso tentar ouvir a fórmula da poção de espectador ou outras coisas relacionadas ao misticismo. Faltam 4 dias para segunda-feira. Antes disso, preciso primeiro descobrir o problema com Klein. Por que ele cometeu suicídio? O que aconteceu com ele? Incapaz de transmigrar de volta e esquecer de tudo, Klein pegou o caderno que estava sobre a mesa. Ele queria encontrar dicas que pudessem ajudá-lo a recuperar seus fragmentos de memória perdida. O Klein original obviamente tinha o hábito de anotar. Ele também gostava de escrever diários. Klein estava ciente de que o gabinete que sustentava a mesa à direita armazenava uma pilha inteira de cadernos completos. O diário incompleto começou no dia 10 de maio. Assuntos sobre sua escola e mentor, bem como conteúdo referente ao conhecimento, estavam no início. 12 de maio. Senhor. Azik mencionou que a linguagem comum usada pelo Império Balon no continente sul também desenvolveu-se a partir do antigo Faceak, um ramo do Jotun. Por quê? Isso significa que todo ser vivo sensível já falou a mesma língua? Não, tem que haver um erro. De acordo com a revelação da Noite Eterna e o Livro das Tempestades,
os gigantes não eram os únicos governantes do mundo nos tempos primordiais. Havia também elfos, mutantes e dragões. De qualquer forma, são apenas mitos e fantasias. 16 de maio. O professor associado Sênior Corrêa e o Sr. Azik discutiram a inevitabilidade da Era do Vapor. Azik opinou que era apenas uma coincidência, porque se não fosse pelo Imperador Roselle, o continente do Norte ainda poderia empunhar espadas como o continente Sul. O mentor 2 argumentou que Azik enfatizou demais a contribuição de um indivíduo. Ele acredita que, com o progresso, mesmo que não houvesse um Imperador Roselle, haveria um Imperador Robert. Portanto, a Era do Vapor poderia chegar atrasada, mas eventualmente chegaria. Encontrei pouco significado na discussão deles. Prefiro descobrir coisas novas e desvendar o passado oculto. Talvez eu seja mais adequado para estudar arqueologia do que história. 29 de maio. Velch me encontrou e contou que adquiriu um caderno da Quarta Época. Ó minha deusa! Um caderno da Quarta Época! Ele não queria pedir ajuda aos alunos do departamento de arqueologia, então veio a Naya e eu para ajudá-lo a decodificar o conteúdo. Como posso recusar? Claro, só posso fazer isso depois da minha defesa de graduação. Não posso me dar ao luxo de desviar minha atenção nesta fase. Isso chamou a atenção de Klein. Comparado às notas sobre a história e as divergências de pontos de vista, o aparecimento de um caderno da Quarta Época pode ter levado ao suicídio de Klein. A Quarta Época foi a época anterior à atual Idade do Ferro. Sua história era misteriosa e incompleta. Devido ao fato de poucos túmulos, cidades antigas e registros terem sido encontrados, arqueólogos e historiadores só poderiam referir-se aos registros ambíguos fornecidos pelas 7 principais igrejas em seus ensinamentos religiosos para formar o cenário original aproximado. Eles conheciam a existência do Império Solomon, da dinastia Tudor e do Império Trunsoes. Tendo decidido resolver o mistério e restaurar a história, Klein não tinha muito interesse nas 3 primeiras épocas, cujas raízes estavam mais próximas das lendas. Ele estava mais interessado na Quarta Época, também conhecida como a Era dos Deuses. Então Klein estava preocupado com sua futura carreira, portanto, focado na entrevista. Mas foi tudo fútil, Klein não resistiu a exclamar. As universidades ainda eram muito escassas e a maioria dos estudantes era de famílias nobres ou ricas. Contanto que ele não tivesse uma mentalidade extrema, um plebeu que havia sido admitido na universidade seria capaz de construir preciosas conexões sociais por meio de discussões em grupo e eventos de networking, apesar do preconceito e exclusão dos círculos sociais entrincheirados. Um muito generoso Velchem Segovier foi um exemplo. Ele era filho de um banqueiro da cidade Constant, Dmitry Ashiri, Reino Loen. Ele costumava pedir ajuda a Naya e Klein, porque eles estavam sempre no mesmo grupo para trabalhar. Sem pensar mais, Klein continuou lendo o caderno. 18 de junho. Eu me formei. Adeus, Universidade Coi. 19 de junho. Eu vi o caderno. Ao comparar estruturas de frases e palavras raiz, descobri que é uma forma modificada do antigo Faceat. Mais precisamente, ao longo de seus 1000 anos de história, o Faceat mudou com frequência, um pouco de cada vez. 20 de junho. Deciframos o conteúdo da primeira página. O autor era um membro de uma família chamada Antigonus. 21 de junho. Ele mencionou o Imperador das Trevas. Isso é anacrônico no que diz respeito ao momento em que este caderno é deduzido para ser escrito. O professor está errado? Imperador das Trevas é um título comum para todo imperador do Império Solomon. 22 de junho. A família Antigonus parecia ter uma posição muito alta no Império Solomon. O autor menciona que ele estava fazendo uma transação secreta com uma pessoa chamada Tudor. Tudor?
Está relacionado à dinastia Tudor? 23 de junho. Tento me impedir de pensar no caderno e ir para a casa de Welch. Eu preciso me preparar para a entrevista. É muito importante. 24 de junho. Naya me diz que eles encontraram algo novo. Acho que preciso dar uma olhada. 25 de junho. A partir do novo conteúdo decifrado, o autor havia aceitado uma missão para visitar a nação da Noite Eterna situada no cume do pico mais alto da Cordilheira Ornacis. Ó minha deusa! Como poderia existir uma nação no cume desse pico que está a mais de 6.000 metros acima do nível do mar? Como eles sobreviveram? 26 de junho. Essas coisas estranhas são reais? O registro terminou neste momento. Zolmengrui transmigrou nas primeiras horas do dia 28. O que significa dizer que houve realmente uma entrada para 27 de junho, é essa linha. Todo mundo vai morrer, inclusive eu. Klein virou para a página que viu pela primeira vez quando chegou, sentindo arrepios enquanto fazia a dedução. Para resolver o mistério do suicídio original de Klein, ele pensou que deveria visitar Welch e dar uma olhada no caderno antigo. No entanto, com muita experiência em livros, filmes e séries de drama de TV, suspeitava que, se fossem mesmo relacionados, essa visita seria muito perigosa. Aqueles que investigavam castelos, apesar de saberem que eram assombrados, serviram como um aviso. No entanto, ele tinha que ir, já que escapar nunca resolveria o problema. Isso só pioraria as coisas, até que transbordasse e o afogasse completamente. Talvez chame a polícia? Mas alegar ter cometido suicídio seria bobagem, certo? Knock! Knock, knock! Houve uma série de batidas rápidas e fortes. Klein sentou-se e ouviu. As batidas ecoaram pelo corredor vazio. Nota, S. 1 e 2 batatas mais 450 gramas de pão, fome em seta para a esquerda com gancho. 2, se não me engano, esse Corren era o professor do Klein, seta para a esquerda com gancho.